Quanto ao Carlos Miguel, eu Olha acho o lance aí, olha o lance para primeira... você comentar. o lance ali, não é a primeira vez. Sabe que a sensação que eu tenho é que ele tenta segurar a bola, por isso que ele solta essa bola curta. Porque esta é uma bola, que nem o César falou, esta é uma bola que ela tem que ser longa, ou ela vai para escanteio, ou ela tem que ser jogada para o lado, para fora da área. Aí a sensação que eu tenho é que ele vai tentar agarrar, ele não consegue, a bola bate, fica curta, o time, o centroavante adversário fez o gol. Logo, no segundo tempo, se não me engano, ele fez uma defesaça, uma defesa muito difícil, certo? Numa saída, depois acho que foi do Luca, alguma coisa assim, o outro cara veio e jogou a bola para cima. Então, você vê que ele oscila entre grandes defesas e falhas como essa aqui. E aí eu queria destacar o goleiro do Guarani, foi o melhor em campo ontem, Kaique França, certo? Ele fez defesas difíceis, muitas defesas, e se você olhar o gol do Flaco, o cara, você vê, a confiança do goleiro é tanta, e o Flaco, ele chuta a bola para cima, porque se ele chuta, o goleiro pega, se ele chuta baixo, ou a meia altura, dá uma olhada lá, ó, o goleiro pega. Então, ele conhecendo já o que o goleiro fez, tantas defesas, né, durante o jogo, a alternativa dele, ele quase erra o gol, é chutar a bola para cima, porque o goleiro se destacou demais ontem. Tá certo. Chegando aqui com a gente, o Roberto Santos, só quero ver no Campeonato Brasileiro o Flamengo e o Palmeiras. Pois é, também quero ver, estou preocupado. Mas vamos lá, Francisco Pellicer, boa tarde, amigos. Boa tarde, Francisco, obrigado por estar aqui com a gente, legal. O Vladimir Vassolé, Carrasco. Olha ele aí, hein? Ele está chegando aqui, nossa audiência está super qualificada nessa segunda-feira de carnaval mesmo. O Vlad, um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. E aí eu queria ir com o Júlio. Júlio, quando a gente olha time do Palmeiras, Nino volta à pauta. Pode chegar ainda nessa janela, e a grande surpresa do que a mídia estava comentando, e as redes sociais também, entre ontem e hoje, embora a gente tem que filtrar bastante essas questões, porque muita coisa se comenta e pouca coisa acontece. Mas alguns sites dando como certo que o Palmeiras está oferecendo 2 ou 3 milhões a mais de euros na negociação com o Nino para o Zenit, para que ele venha já nessa janela. E também se falou em relação ao Danilo, que o Danilo do Botafogo, que sofreu uma contusão, inclusive, na partida de ontem, voltaria à pauta. O Palmeiras já teria feito uma primeira investida e o Danilo poderia reforçar o Palmeiras diante da situação financeira do Botafogo. Aí sim, vamos dar uma viajada. Com Nino Paraíba e o Danilo, esse elenco do Palmeiras estaria muito equivalente ao do Flamengo? O que você acha? Eu acho que sim. Olha, pessoal, vamos falar. Primeiro, vamos só dar uma dividida aqui. Vamos lá analisar o Palmeiras hoje, né? Todo mundo já começa a comentar que o Abel terá dificuldades. Pô, eu não sei por quê. Se ele tem um time bom, por ter dificuldade, por quê? Mas onde é que ele vai botar o Flaco Lopes para jogar com o Paulinho, para jogar com o John Arias, para jogar com o Tigrinho, para jogar... Calma, tudo vai se ajeitar. Assim, e quem ficar no banco, né? Quem ficar ali para entrar, não vou nem falar banco, quem ficar para entrar, sabe que vai ter oportunidade. Todo mundo critica muito quem está no banco, mas pedem muito um cara no banco para fazer sombra ao Piquerez, porque dizem que o Piquerez está tranquilo, que está gato de armazém, né? Fica ali e tal, faz o mínimo. Não é assim, pessoal. Calma. Se vier Nino, se vier o Danilo, vai ficar um baita time. Que eu acredito que já tem. As pessoas que dizem, não, tem que trazer mais, Calma, devagar. Torço para que venha, mas eu sou meio cético com relação a isso. Eu não gosto de contar com um ovo na cloaca da galinha. Né? Essa é a minha visão. Tá boa. Ô César, o Palmeiras pegou moleza para a próxima fase do Paulistão. O Palmeiras vai enfrentar o Capivariano na Arena Barueri no próximo final de semana. Entre todos, qualquer um escolheria o Capivariano, mas pode ser uma armadilha, né?
Ontem eu assisti Botafogo de Ribeirão Preto, eu me castiguei ontem. Botafogo de Ribeirão Preto e Capivariano. O Capivariano entrou pelo túnel. Parecia ele assistiu porque a camisa do Botafogo é igual a do São Paulo, ele se enganou. Depois é que ele foi ver. Assim, eu fiquei extremamente assim, decepcionado com o time do Capivariano. O Botafogo de Ribeirão Preto foi incompetente, um jogo extremamente fácil para o Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo não conseguiu fazer gol e tomou gol depois dos 50 e poucos minutos do segundo tempo. Um time com 1 a menos deu um chutão e fez o gol. Então, o Botafogo de Ribeirão mereceu não estar entre os 8. Né? O Botafogo mereceu não estar entre os 8. O Capivariano caiu no colo dele e vai ser a maior goleada da história que o Capivariano vai tomar. Podem escrever isso. Vai ser de 5-6 para cima. E com relação às contratações do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras já tem um elenco qualificado, mas falta 2 posições para serem titulares. O número 5, que é o famoso volante, o primeiro volante, e o número 2, que é o famoso lateral direito. O Palmeiras não precisa de zagueiro. Vai gastar dinheiro sem necessidade. Só se estiver vendendo alguém que a gente não sabe. Como já falaram para nós nos bastidores, que o Vitor Roque já está insatisfeito de estar aqui no Brasil, quer ir para a Europa de novo. Então, pode ser isso que o Palmeiras esteja pensando em terem outros jogadores pensando na Europa. Agora, com relação ao volante Danilo, esse sim, ajudaria muito o Palmeiras. Porém, fontes fidedignas do Rio disseram que ele bebeu água do Rio e quer ir para o Flamengo, não quer ir para o Palmeiras. Tá certo. Carraro, para você, Palmeiras pegou moleza nessa próxima fase, enfrentando a equipe do Capivariano. Lembrando que nessa segunda-feira que a Federação Paulista vai definir como é que serão os horários e os dias dos jogos para o próximo fim de semana. Vai lá, Carraro. Pegou, né? É o jogo mais fácil. Só não é mais fácil do que o do Novo Horizontino. Acho que o Novo Horizontino pegou mais fácil lá, mas acho que, tirando a brincadeira de lado, sim, o Capivariano não tem condições, né? Chegou um chute que o goleiro rebate, o cara pega o rebote e faz o gol e acabou ganhando. O VAR foi olhar se estava, se não estava, tal, mas sem condições. O time do Palmeiras é extremamente superior. Imagina esses caras todos chegando, John Arias, o Paulinho voltando, se contrata o Nino mesmo, se vem o Danilo. Cara, ninguém vai segurar o Palmeiras. Esse time vai não sei porque criticam o Abel. O Abel só é chato, cara. Ele só é chato, mas eu queria que ele fosse chato no Corinthians, sabe? Porque ele é bom pra caramba, é o melhor técnico que tem no Brasil, e o Palmeiras vai passar, vai tranquilamente para a semifinal. O César Sai falando aqui que o seu xará, o César, o nosso comentarista, nota 10 aqui, foi cirúrgico na análise do Palmeiras. O Júlio, por falar em cirurgia, o Bruno Rodrigues, que infelizmente passou por 2 cirurgias, voltou ao futebol, já não é jogador mais do Palmeiras, está voltando para o Cruzeiro. Foi uma boa. E para você, quem que é pior, Bruno Rodrigues ou Luigi, Júlio? Porra, pergunta. Cara, eu já falei isso em alguns programas. Quando eu estava nos Estados Unidos por ocasião do Mundial, Palmeiras e Botafogo, o Luigi entrou. Cara, mas eu queria matar esse cara, bicho. Eu queria invadir o campo e socar esse lazarento. Porque a gente tomando um calor do caramba e ele com a mão na cintura, no meio de campo, cara. Nossa, mas aí eu peguei uma marra desse cara, peguei uma gana desse cara. Aí eu falei assim, Júlio, você precisa ser um cara melhor, você precisa melhorar, você precisa relevar isso aí. Agora, entre o Luigi e o aí que opera 2 vezes o joelho, e ele devia ter também feito uma operação na cabeça, né? Porque, o cara não aprendeu nada na carreira dele, né? Ele faz 2 cirurgias pesadas e ainda vai disputar uma pelada. Ele tá sem juízo total, né?
Total. Sucesso para você, Bruno Rodrigues, aí no Cruzeiro. Que a vida brilhe, que você triunfe e tudo bem. Pode jogar até contra o Palmeiras, que será bem-vindo. Vai lá, Luigi. Queima minha língua, garoto. Vai ser difícil, vai ser difícil. Mas no 1º de maio, ontem, na rodada paulista, tivemos a vitória do Corinthians sobre o São Bernardo. Uma vitória tranquila até certo ponto, né? O André marcou o gol corintiano, classificou a equipe do Corinthians. Ele foi melhor em campo, Carraro. Só que uma coisa preocupou bastante, né? Foi a saída do Yuri Alberto, contundido. Como é que você viu a atuação do Coringão ontem? E me fala um pouquinho a respeito da falta desse 9 que pode acontecer nas próximas rodadas com o Corinthians sem o Yuri Alberto. O Corinthians jogou para o gasto ontem, né? Com um time misto. Começou bem o jogo, atacando mais, forçando um pouco mais. Deu uns 15, 20 minutos, o São Bernardo percebeu que dava para jogar, começou a atacar mais, botou uma certa pressão no Corinthians, e a pausa para hidratação salvou o Corinthians, porque o Dorival deu uma corrigida no time ali, o André passou a encostar um pouco mais no ataque, tanto que depois fez o gol, né? O Garro caindo um pouco mais pela esquerda, com passes um pouco mais precisos, né? O Guinegão precisa de ritmo de jogo. O Guinegão pode ser uma alternativa, sabe, pro Yuri. O ano passado, quando ele teve uma sequência de jogos, né, acho que numa contusão do Yuri também, principalmente na Copa do Brasil, ali quando, né, aqueles jogos da Copa do Brasil, o Guinegão deu conta, fez bastante gol. Então, claro que não é o mesmo nível, claro que não tem as finalizações né, que o Yuri Alberto tem, a forma, a categoria e tal, mas eu acho que dá para substituir o Yuri. E o Corinthians ontem, depois, né, voltou para o segundo tempo, mais tranquilo, fez o gol. Então, o Corinthians administrou bem o jogo, colocou os meninos depois para jogar também. O Hugo fez uma defesa no final lá, então o Corinthians não sofreu. O time do São Bernardo, que olhando para os últimos anos, esse ano deu uma decepcionada. Os últimos anos ele sempre classificava para a fase, né, para a segunda fase e tal. E num ano que o São Bernardo precisaria estar mais reforçado. Vamos ver se ele se reforça aí, porque ele vai disputar a Série B, né? O São Bernardo disputa a Série B a partir desse ano. Então, era um ano que precisava estar mais engrenado e com um elenco melhor. Tá certo. O técnico Dorival Júnior, ontem, depois da partida, acabou falando um pouco a respeito da contusão do Yuri Alberto, a sua preocupação com o 9 e claro, falou em reforços novamente. Qualificação, né, para as quartas de final, jogo com o gol do André. Um pequeno probleminha lá, vamos continuar. Eu sei que é muito recente, obrigado. É muito recente, né? Apenas uma ideia daquilo que foi passado pelo médico, mas com certeza é uma lesão na posterior, o grau não dá para ter uma noção mais segura. Infelizmente, mais uma vez estamos perdendo o Yuri aí num momento muito importante de uma competição. Por isso que eu venho falando com frequência a respeito de um elenco um pouco mais, com mais opções, para que a gente possa ter um desenvolvimento da equipe e uma troca natural de um profissional por outro. Agora, César, o Dorival tem feito esse time jogar bem, né? A gente tem olhado um Corinthians aí que tem sido bem efetivo, e nas vezes em que entrou, o Guinegão deu conta do recado. É o nome que ele tem para colocar no lugar do Yuri Alberto. Mas você acha que justifica ainda? Corinthians precisaria de mais alguém no ataque? Para o Paulista, eu acho que não. Tá? O Corinthians vai passar pela Portuguesa com facilidade. E eu acho que eles têm que preservar o Yuri Alberto para o Brasileirão e para os outros torneios que o Corinthians vai disputar esse ano. O Guinegão é um bom centroavante, ele é rápido, veloz. Aqui eu quero já aproveitar e mandar uns abraços para os corintianos. César, lá de Varginha,
o Francisco Pellicer e o Alex, que está em Peruíbe, corintiano roxo. Então, eu queria passar para eles que o Corinthians passa pela Portuguesa com facilidade. E no jogo de ontem, o Corinthians jogou para o gasto, né? O São Bernardo, para mim, foi uma decepção nesse Paulista. E eu acredito que o Corinthians, com o Dorival, montou um plantel bem adequado para a realidade que o Corinthians tem. Não é um plantel do Flamengo, do Cruzeiro, do Palmeiras, mas é um plantel que tem muita raça e vai dar muito trabalho em todos os torneios que vai disputar. Tá certo. Ô, Júlio, o Alex Antônio está perguntando aqui se a gente acha que o Yuri vai fazer muita falta nessas finais para a equipe do Corinthians. O que você acha? Eu acho que vai fazer falta sim. É o centroavante dos caras, meu. Ele perde muito gol, mas ele faz muito gol. Só perde gol quem está bem posicionado para isso. Ele perde demais, mas enfim, ele vai fazer falta e eu temo pelo Corinthians na próxima fase já contra a Lusa. Tá certo, daqui a pouquinho a gente fala a respeito disso. Carraro, o Cleiton Veronese está perguntando aqui para você se com essa lesão do Yuri, se o Coringão tem elenco para o restante do ano. Fala um pouquinho aí. Pô, Cleiton, legal você estar por aí prestigiando a gente aqui. Olha, o Corinthians precisa de mais gente, tem trazido, né, na medida do possível. O Marcelo Paz tem feito boas negociações, né? E é legal ter mais gente, é legal ter. Você vê, o Alan, pô, puta jogador, cara bom pra caramba, estreou bem, né, no meio de semana lá, ele jogou ontem, jogou bem também, né? Então, você vê, na medida do possível, até porque não tem dinheiro para gastar, vem com negociações, às vezes vem de graça e tal, só pagando o salário. Então, é isso que tem, é o que o Corinthians tem. Claro que precisa reforçar, claro que é legal ter uma pessoa, um jogador ali de ataque, porque o Pedro Raul, infelizmente, não dá, né? Tem o Guinegão, mas aí, sem o Guinegão, vai acabar colocando-se uma substituição ou alguma coisa, fica o Pedro Raul apenas para o ataque, fica ruim. Então, o meio-campo eu acho que deu uma acertada, mesmo com a saída do Martínez, veio esse Alan, mas para tudo que vai disputar esse ano, é legal ter mais umas 3 ou 4 opções para o Dorival aí, para ir revezando. O que vai acontecer, por exemplo, com o Palmeiras, que a gente estava falando, com esse monte de jogador, o que o Abel vai fazer? Cara, vai ter tanto jogo que ele vai revezar. E o Corinthians também. Então, isso vai valer para todo mundo, para todos os clubes que vão disputar, né, tantos torneios esse ano, com um calendário maluco que ficou esse ano em função da Copa do Mundo. Então, vai revezando do jeito que dá, que nem agora. Não deu para revezar muito, apesar de entrou com o time misto, depois foi colocando os outros jogadores, porque se o Corinthians perde ontem, não classificava, né? Então, não dava para bobear. E enquanto todo mundo descansa essa semana, quinta-feira o Corinthians tem jogo, que é o jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Então, precisa de reforço, sim. Tá certo. César, está aqui com a gente o Antônio Jordães, que o Corinthians vai cair no Brasileirão. O Gideon Pereira Oliveira, não temos atacante, essa é a realidade. Ô César, por falar em atacante, por falar em desfalque do Corinthians para as próximas rodadas, como é que você vê esse confronto aí do Corinthians com a Portuguesa? A Portuguesa como mandante e apenas um jogo, né? Então, é o que eu falei, o Corinthians passa pela Portuguesa, a Portuguesa vai tremer como sempre. A Portuguesa joga 10 vezes contra o Corinthians, perde 11. Então, a Portuguesa não passa pelo Corinthians, o Corinthians vai ganhar de 2-3-0. Agora, conselho para a diretoria do Corinthians. Passa a régua no Memphis Depay, acaba com ele, manda ele de volta da Paulanda. Isso vai fazer um bem enorme para o elenco do Corinthians. Põe lá o menino que está jogando bem lá, o Bidon, deixa o Garro jogando, deixa o Alan no meio de campo, o Garrido, põe esse quarteto no meio de campo, que fica um time bom, todo mundo jogando, todo mundo recebendo um salário muito próximo um do outro, não tem esses privilégios que o Memphis tem, e quando é necessário jogar, ele quer desfilar, chupar sangue, é um morcegão. E Corinthians vai passar pelo nosso querido português, a Luzinha,
vai bater o tamanho que vai sair fora do campeonato. Infelizmente. Você acha isso também, Júlio? A Lusa pode surpreender o Timão? Ou você acha que a Lusa vai ficar pelo caminho? Eu acho que vai rolar muito tremoço lá no OTD, lá no Oswaldo Teixeira Duarte, lá, viu? Vai rolar muito tremoço. Aquela marginal vai ficar pequena para a torcida da Lusa invadindo lá. Torço muito para não, uma perua Kombi, não. Eu vou contar alguns amigos seus. Santiago, tem uma porção. Não. Tem mais gente. Como é que calma. O Eles Júlio vão já está com uma eles vão idade. tudo de Kombi lá pro Canindé. Uma Kombi no outro estádio. Eles vão botar aquela, bate o pé. Ô, César, eu vou falar uma coisa para você. O São Paulo, quando tá ruim, sabe como é que a torcida vai pro estádio? No Puma que você tinha. Ô, Julião, nós estamos falando do Corinthians e Portuguesa. Não mistura a estação. O nosso Mas vai dar luzinha, sim. Agora, vai, Lusa! Eu acho que o gramado do Canindé vai ser o maior adversário do Corinthians, você quer saber? Não tá legal, não, cara. É terrão, como que é? Terrão tá bom para vocês. Vocês não têm. É pão com mortadela, é terrão, é tudo isso é da nação. Era terrão. Vai lá ver o gramado agora da arena lá. Já começou. Eu vi o Andréas Pereira dizendo que estava limpando a chuteira na marca de pênalti, estava cheio de barro, ele falou. E eu acredito. Mas é um cara de pau mesmo, né? Fala a verdade. Ele, não eu, por favor. Ele que falou isso, não fui eu, não. Você é o nosso Fernando Collor, Cezinha. Você é o nosso Fernando Collor. E o Julião é o nosso Siqueira Júnior. No Rio, não. Quem entrou em campo já praticamente classificado, embora o César não aceite, foi o São Paulo, né? Porque jogar contra uma Ponte rebaixada, mas quase que o São Paulo acaba se complicando, né? O Lucas Ramon fez um golaço, um belo gol para o São Paulo, Caleri também, e o Brian Borges fez o gol da Ponte Preta. O São Paulo venceu já rebaixada, equipe da Ponte, por 2-1. Foi um golaço, hein? E o Caleri, hein, César? Tá voando. São Paulo começou bem o jogo, né? Apesar da vitória, aquela vitória, né, César, que não convence. O time deveria ter jogado melhor para poder entrar nessa fase com a confiança lá em cima, né? Agora, uma coisa que eu falo para vocês: se a Ponte Preta jogasse igual como ela jogou ontem, ela estaria entre os 8. Porque a Ponte Preta correu para cacete, completamente diferente dos outros jogos. Então, esse é o primeiro ponto de atenção. Quem assistiu o jogo viu que a Ponte Preta parecia um outro time do que apresentou nos seus 7 jogos que fez. Agora eu quero aproveitar e mandar um abraço para vários tricolores. Jéssica, Paola, Bruna, Regina. Então, a massa tricolor, Dragões da Real nele. Ô, César, a Regina é palmeirense, César. Não fala besteira, Júlio. Esse mal foi curado. Vocês estão atacados hoje, hein? Está demais. É o carnaval, Carrara. É o carnaval, tricolor. Foi dentro de uma piscina, foi soberano, foi feito. Ela voltou ao normal, tirou tudo esse pesadelo. Comentarista nota 10 aqui dos amigos da Bola e Futebol. Responde para a Bruna Redoschi, já que você está falando do São Paulo. Ela falou que no lance do segundo gol do São Paulo contra a Ponte, foi mais mérito da construção da jogada ou foi falha da defesa? Conta aí para a gente. Bruna, minha querida amiga, o São Paulo só tem méritos. O Caleri é um jogador espetacular. Não é habilidoso, não é aqueles caras que os caras falam, ele é burro. Não é burro. É um bom jogador, não é craque, não. Mas todo time grande tem que ter um centroavante assim, que não desiste de nenhuma jogada, acredita em todas. E fora isso, ele dá muitas assistências. E é um jogador que a gente tem que entender que ele passou por momentos assim difíceis em sua carreira, principalmente o ano passado, mas quando ele foi para a Europa também. Então, é um jogador assim que merece no São Paulo Futebol Clube todos os créditos. Então, foi um gol trabalhado,
uma coisa que eu sempre falo para todo mundo: o gol só sai por erro de alguém. Não é só mérito de um lado, não. Não adianta você fazer uma jogada tabelinha, se o marcador não marcar, vai ser erro. Deixou espaço. Então, o gol é sempre o atacante, o meio de campo armou e a defesa falhou, o volante do time adversário falhou. São Paulo mereceu a vitória? Mereceu, mas foi difícil, como o Laércio comentou. A Ponte foi, assim, um time complicado para o São Paulo. Principalmente o jogador que fez o gol da Ponte é um bom jogador, viu? Então, um time grande que não tem meio campo para ficar no banco, para pressionar os seus meio-campistas, leva esse rapaz que ele é bom jogador. Se coloca bem, lança bem, chuta bem, e é um cara guerreiro em campo, tá? Não sei porque ele não jogou os outros jogos. Concordo com você, César. Ele e o Elvis são os dois melhores jogadores que a Ponte tem. Fizeram, o Elvis, principalmente, no ano passado, fez uma bela campanha pela Ponte. Foi um dos grandes responsáveis até pelo título da Macaca na Série C. Demais. O único problema que ele tem é o preparo físico. Ele tem que ter ele tem que ter um cuidado com o seu preparo físico. Ele tem uma tendência de engordar. Só isso. É bom jogador. O Marildo, 80. Vamos lá, São Paulo. Que mais aqui? Grande lançamento do Sabino para o Caleri. Realmente foi uma grande jogada. O Flamengo jogou muito bem. Ô, Matheus, daqui a pouco a gente fala a respeito do Flamengo. E o Marildo fala ainda que o Brian Borges, atacante da Ponte, tem 29 anos. Tanto ele como o Elvis, né, Marildo? Eles são jogadores um pouco mais veteranos, né? Mas, o Carraro, eu queria te ouvir em relação à vitória do Tricolor. Mas antes de você, vamos colocar até para você poder comentar sobre a entrevista coletiva do técnico Crespo, que ele fala um pouquinho a respeito da priorização, Carraro, e eu quero a tua opinião a respeito do que ele disse ontem. A decisão de escalar o time hoje, praticamente o mesmo de quarta-feira contra o Grêmio, meio uma maratona de jogos, respeitando, acho que a partida de hoje, mesmo contra uma equipe rebaixada, e acho que fez todo sentido, porque o jogo foi bastante difícil, né? Você sabe qual é o recorde no Morumbi deste ano? De torcida? 50. 50, quando? Foi contra o Primavera. Santos, qual que é a competição? Paulista. Tem que respeitar. Porque a gente paga o ticket, pagou. 50.000 pessoas chegaram com... Então, como a gente não vai olhar para outra parte? Sabe a importância? A torcida indicou o caminho. A gente interessa. Então, com Santos estavam 50.000 pessoas. É o recorde no Morumbi neste ano. Então, como posso pensar que vamos poupar, vamos a fazer uma coisa diferente? Tenho que respeitar. A gente pagou o bilhete para ver isso. O ticket para ver São Paulo no Paulistão. Então temos que pegar com seriedade. Teníamos essa responsabilidade que a gente acompanhou, a torcida acompanhou, um momento difícil no Paulistão, que ajudou para depois voltar e fazer também bem no Brasileirão. Então, acho que a torcida de São Paulo merece respeito. Então, vamos com força máxima. Crespo, boa noite. Tá certo, hein? Ô, Carraro, você concorda com o Crespo? Um time, assim, vamos lá, da grandeza de São Paulo, priorizar Campeonato Paulista em detrimento do Campeonato Brasileiro, não é pouco, não? Ele tá falando para a torcida, cara, sabe? Ele tá falando para a torcida porque o São Paulo não joga essa semana, então ele podia colocar o time, tinha 3.000 pessoas no Moisés do Carelli, a maior parte era, acho que era até do São Paulo, muita gente de São Paulo foi para Campinas para assistir o jogo, então, mas ele tá falando para a torcida porque ele podia escalar o time e escalou, né, assim, o São Paulo também não tem um grande elenco que dá para ir colocando outros jogadores, né? Estava praticamente classificado? Estava, mas tinha que ganhar da Ponte, né? Aí não tem jogo essa semana, então ele pode colocar lá 50.000 pessoas contra o Santos lá, então eu quero dizer o seguinte: o torcedor são paulino merece ver o time de cima, o principal time jogando. E isso o do Palmeiras também merece, o do Corinthians também merece, só que diante de tantos jogos tem que ir revezando. Agora, deu para ele fazer, né? Deu para ele fazer isso agora. Então, para mim, falou para a torcida. E falando do jogo ontem, acho que o ponto negativo
O São Paulo também jogou pro gasto, a Ponte pressionou, mas a gente já sabe essa história. O time, quando já está rebaixado, joga mais tranquilo. Para os jogadores da Ponte, era o último jogo que eles podiam aparecer para ser contratado para jogar aí uma Série B, uma Série C, para um outro clube. Então, jogou tranquilo, jogou livre, sabe assim, e jogou melhor do que os outros jogos, né? Porque já estava rebaixado e os jogadores precisam aparecer. Agora, o ponto negativo para mim foi o Luciano, de novo. O Luciano perdeu um gol feito numa bobeira, numa bola atrasada ali, mal atrasada da defesa da Ponte. O Luciano sai sozinho e de forma displicente ele tenta dar um totozinho assim por cima do goleiro, ele bateu mal, a bola vai na mão do goleiro. Então o Luciano não está numa boa fase. Tá certo. Júlio, pode falar, César. Não, só quero agradecer aí a participação do Caio Venturini, da Jéssica também, falando um pouco do São Paulo, e da Marilda, que participou para nós, que ontem foi jogo torcida única, né? A torcida era só da Ponte Preta ontem. Não tinha Marildo, né? Marildo, né? Isso, não tinha torcida do São Paulo, só da Ponte. Tá certo. E aí, responde para a Jéssica aí, o César. O torcedor já consegue enxergar uma identidade de jogo clara no São Paulo ou o time ainda oscila demais, partida a partida? Eu acho que o São Paulo tinha uma deficiência grande, que nem o Palmeiras tem, na lateral direita. Eu acho que a contratação do lateral do Mirassol deve resolver o problema, que ele jogou 2, 3 jogos, 20 minutos, 15 minutos, e jogou ontem, né? É um lateral extremamente marcador, mas extremamente habilidoso também. Ele sai driblando, ele chuta, ele passa a bola. E eu acho que o São Paulo acertou a casa. O Sabino está fazendo uma bela campanha no Paulista, né? Ontem o Arboleda está no Equador, resolvendo problemas particulares. E o Sabino, no primeiro tempo, ele deu um 100 pulo do lado direito para a esquerda. O goleiro deu um toquinho na bola e foi no travessão. Eu acredito sim, Jéssica, que o São Paulo vai fazer um bom campeonato paulista e brasileiro também. Os outros torneios, eu acredito que vai ser... O São Paulo não vai focar tanto. Tanto é que já tem gente pedindo para botar o sub-20 mesclado com algumas reservas. Como fez antigamente na Comebol. Para mostrar alguns jogadores, até para fazer caixa, para vender. Né? O São Paulo precisa vender a janta para poder almoçar. Infelizmente, ainda essa é a realidade do tricolor. Mas fiquei muito contente com o Lucas Ramon. O goleiro de São Paulo, eu acho que ele é um bom goleiro, não é um exibicionista. Ele é regular o tempo todo. Né? O Luciano, quando ele joga mais nervoso, ele é mais produtivo. Quando ele está mais tranquilo, ele fica meio disperso. Né? O Lucas Moura parece que está voltando ao normal. E eu acredito que o time que pegou o adversário mais difícil foi o São Paulo. Primeiro, por jogar lá em Bragança. E segundo, porque é o Bragantino que o São Paulo tem muita dificuldade de vencer aonde for o jogo. Então, o São Paulo não dá muito a sorte com o Bragantino. Mas eu falo que tem que focar o Paulista, porque é um campeonato curto, né? Agora faltam 3 jogos, basicamente. Então, não dá para abrir mão, acho que o Crespo está certo. Ele tem que montar padrão de jogo, Paulista e Brasileiro. É um jogo na quarta e um no domingo, dá para fazer isso. Não vai dar problema nenhum. E outra vez, vão fazer quase 2 meses que não tem ninguém machucado. Então, aquela reformulação que o São Paulo fez em toda a sua administração do refis, tudo, trocando todos os equipamentos, parece que surtiu efeito. Eu não sei se os credores vão receber pontualmente, mas está surtindo efeito o equipamento novo. Os caras pararam de Monjaro lá, hein, meu? Aí parou, aí ficou tranquilo. Monjaro sofreu com o Lucas Moura. Ô, Júlio, vou fazer uma pergunta. Tem carnaval lá no Equador, Júlio? Ele está na Vila Equador, no bloco de sujos lá. O Arboleda. Ele e o Vampeta. Eu prefiro o Arboleda bêbado do que o quarto zagueiro do Palmeiras, o Murilo, e o outro lá, como é que chamou? O Fux. Cada um com as suas escolhas. Ainda bem que você é São Paulino. O senhor, há 2 meses atrás, quando o Bruno Rodrigues voltou, ele era o melhor centroavante do mundo. Agora que ele está indo embora, você acha que o Luigi é melhor.
Ô, João, aproveitando você, João, me fala uma coisa. O São Paulo pegou o adversário mais difícil entre todos os paulistas nessa fase? Pegou o adversário de Série A. O São Paulo? Eu acho que meu amigo Jussa vai ficar muito feliz. Roberto Wagner Jussa, o rei de Bragança, vai comer muita linguiça no estádio, viu, Jussa? Mas pelo menos mais 2 jogos tem, contra o São Paulo e mais um. Sucesso, Jussa! E calma, Matheus Siqueira Bastos, calma aí que a gente vai falar do Flamengo, você está muito ansioso. Ele quer o Flamengo, daqui a pouco a gente fala, a gente vai ainda, vamos fechar os paulistas aqui, mas fique na sintonia aí, porque daqui a pouco a gente vai falar a respeito do Campeonato Carioca e o que aconteceu no Campeonato do Rio de Janeiro, está acontecendo no Campeonato do Rio de Janeiro. Um salve aí para o Carraro, do Sérgio Ribeiro da Silva, mandando um abraço para você, boa. Vamos falar do Santos, o Santos que venceu muito fácil, goleou e rebaixou a equipe do Velo Clube 6-0 na volta do Neymar, com 22 minutos, César, já estava 3-0, sem dificuldades, o Peixe se classificou e eliminou a equipe do Velo Clube, que foi para a segunda divisão. Foi um jogo assim que eu fico até preocupado, né? O Santos mereceu 6-0, podia ser 10-0, né? Mas o Neymar está completamente fora de ritmo. Eu acho que ele não vai para nenhuma Copa do Mundo. O Gabigol, mesmo fora de ritmo, também fez os seus golzinhos, né? Acho que foi 3, se não me engano. O Santos... 2, né? O Santos fez 6-0 e ficou entre os 8, todo mundo com a preocupação de rebaixamento do Santos. Mas quando o Santos conseguiu colocar o time em campo, eu acho que esse jogo era um jogo que não dependia de Neymar, não, mas a vitória do Santos foi muito fácil, né? A preocupação nossa nesse Campeonato Paulista é que os times grandes estavam pegando, iam se matar entre eles, né? E aí, quando você pega os 8, até a Portuguesa, que não é mais grande, ficou classificada entre os 8. Então, ninguém ficou fora. O Santos, São Paulo, que eram os mais ameaçados, né? A Portuguesa conseguiu ficar entre os 8, o Corinthians. Ontem mesmo o Corinthians sentiu em alguns momentos não ficar entre os 8, fez o golzinho, aí ficou. Então, eu acho que assim, o Santos também vai ter dificuldade com o Novo Horizontino. Então, os 2 jogos mais difíceis são esses. Novo Horizontino em Santos, lá em Novo Horizonte. O São Paulo em Bragança, os 2 mais difíceis do campeonato. Os outros 2 é botar... quem são os próximos adversários do Porco e do Gambá. Tá certo, Carraro. O Santos se arrumou na hora certa, né? Acabou se classificando. Uma goleada que bota confiança lá em cima. Mas você acha que para Novo Horizontino e Santos tem favorito? E qual é o seu favorito? Não tem favorito, Lércio. Não tem. Acho que o Novo Horizontino está com um time forte. Tive a sensação ontem que tirou um pouco o pé contra o Bragantino. Já estava classificado, os caras com um pouco de medo de se machucar. Então, para mim, não tem favorito. Agora, se classificar o Novo Horizontino, não vai ser surpresa para mim, porque é um time muito bom, né? O Santos sobrou ontem, né? O Velo Clube já tinha falado aqui, quando o Velo Clube jogou contra o Corinthians, né? Perdeu, o Corinthians ganhou 3-0. Ali eu falei, o Botafogo estava na zona de rebaixamento, tinha mais alguém, o Santos beirando ali a zona de rebaixamento naquele momento, e eu falei, cara, vai cair o Velo Clube, porque naquele momento tinham 4 jogos, só tinha feito um gol. Agora, com 8 jogos, o Velo Clube fez 2 gols só. Então, um time fraco, né, podia ter sido 9, 10 ontem, não impôs um futebol à altura do Santos em momento nenhum. Eu acho normal o Neymar, obviamente que é normal o Neymar estar fora de ritmo, mas mesmo ele fora de ritmo, ontem ele fez boas jogadas, né? Sofreu faltas, avançou, chutou no gol, perdeu um gol, né? Então é normal, tem que deixar ele jogando meio tempo, 60 minutos, assim, para ele ganhando ritmo. Ele não quis jogar lá, eu até critiquei ele a semana passada, ele e o Gabigol, que não quis jogar lá no gramado sintético do Atlético Paranaense, mas estava um lixo aquele gramado, um lixo. O Corinthians vai jogar lá essa semana,
semana. E está muito ruim aquele gramado sintético lá, muito diferente do que é o do Palmeiras, do que é o da Arena Barueri, o do Galo, que é muito bom, o do Newton Santos, que é muito bom também, o do Atlético Paranaense, tanto que eles vão trocar no meio do ano, durante a Copa do Mundo, eles vão trocar, porque realmente está muito ruim. Eu critiquei o Neymar, certo? E ele está certo em não ter ido jogar lá. Então, eu achei normal, ele tá sem ritmo, o Gabigol sem ritmo, mas toda a bola alçada na área no primeiro tempo foi gol, os caras não sabiam tirar a bola de cabeça, o cara do Velo Clube muito, muito ruim, depois bolas de fora da área, até o Gabriel Menino fez um golaço ontem de fora da área, né? Então, para você ver, né, o nível do adversário do Santos ontem. Então, se voltando a falar do confronto, se o Novo Horizontino classificar, não vai ser uma surpresa, porque é um time muito bom, apesar de eu achar que o jogo mais difícil vai ser Bragantino e São Paulo. Ô, Júlio, você concorda com o Carraro e com o Marildo também? O Novo Horizontino meteu 4 no Palmeiras, lá em Novo Horizonte. Não será fácil para o Santos. Mas Novo Horizontino e Palmeiras estavam em fases diferentes, né? Me pareceu que nessa reta final aí deu uma caída o time do Novo Horizontino. O que você acredita aí para Santos e Novo Horizontino, quem deve passar? Olha, Marildo, perdemos de 4 mesmo. Perdemos de 4. Eu até apareci aqui tudo enfaixado. Mas, enfim, o Santos e o Novo Horizontino, acho que passa Novo Horizontino. Agora eu quero fazer só um comentário aqui. O jogador mais marcado do futebol brasileiro chama-se Neymar Júnior. Neymar Júnior. Ontem eu estava assistindo um programa esportivo na televisão, aí o cara mostra uma estatística assim: aproveitamento do Santos sem o Neymar, 20 e poucos %. Aproveitamento do Santos com o Neymar, quase 60%, 58%. Aí o cara fala assim, também, pega aí esses times do Campeonato Paulista e tal, eu quero ver essa estatística quando é Campeonato Brasileiro. Aí ele vai e fala assim, o Neymar também só jogou 2 jogos, contra o Sport e contra o Juventude. Peraí, você não pediu no Campeonato Brasileiro? Esses 2 times não são do Campeonato Brasileiro? Olha a marcação. Será que é só a marcação do futebol ou é a marcação ideológica do cara também? Para com isso, cara. Para com isso. Olha, mas não jogou nada ontem, tá fora de ritmo. Entrou em campo, você nunca viu o Santos meter 6 em time nenhum. Em time nenhum. Quando que o Santos meteu 6? Olhem, presta atenção, porque jogador não joga só com a bola no pé, joga entrando em campo. E quando o cara entra em campo, ele bota medo no adversário. E olha o que aconteceu ontem. 6-0. Mas é meu clube, não sei o que lá. Pega qualquer time do jogo do Santos aí, qualquer time fraco, vê se ele ganhou de 1-0. Não ganhou. Larga a mão de pegar no pé do cara, rapaz. Seja verdadeiro, pô. Seja verdadeiro, seja homem e fale a verdade. Ele põe medo. E por isso eu digo, eu prefiro o Neymar com 1 joelho do que o Paquetá com 2 joelhos. Não faz medo a ninguém o Paquetá. Ô César, quem entra mais favorito para você, Novo Horizontino ou Santos? Novo Horizontino. O Neymar, Júlio, só para você ficar mais nervoso, você é Neymazete agora? Não sabia disso. Não sou. Não sou Neymazete, não. Não sou Neymazete, não. O que é fato, é fato. Pô, César, gostei, César. Neymazete agora. Ele é dado pro Palmeiras. Sabe que ele tá falando bem do Neymar? Porque a irmã do Neymar postou ele com uma camisa do Palmeiras de Campinas e ele ficou contente. Mas, falando sério agora, Júlio, o Neymar perdeu a oportunidade de ser craque. Perdeu a oportunidade de ser o melhor jogador do mundo. Porque ele fez escolhas na vida dele que, para um atleta, as escolhas que ele fez não foram as mais adequadas. Abrir mão de um campeonato forte da Espanha para jogar no campeonato mediano da França e não deu certo. E pior de tudo, que ele não deu certo lá. E hoje em dia, infelizmente, a idade chegou para ele
e a formação física que deram uma bombadinha nele, vocês lembram como ele era antes, o filé de borboleta, como o Luxemburgo falava? Hoje ele joga, não é o zagueiro que marca ele que procura a marcação para ter essa desculpa, Júlio. Antigamente ele se movimentava o campo inteiro. Hoje ele fica muito parado. Sei do problema dele, sei que a idade chegou, sei das escolhas dele. Se ele quiser jogar bola, ele é um excelente jogador. Só que ele não quer, ele fez uma escolha já. E não adianta a gente ficar falando, quando o Neymar joga, o Santos ganha de 6, ganha de 5. Isso é uma mentira. Quando o Santos pegar fato. Quanto foi Santos e o Velo Clube? Foi 6. O jogo de ontem. Qual foi a assistência que o Neymar deu no jogo de ontem, Júlio? Qual foi o jogo que o Santos ganhou de 6 Qual nesse foi campeonato? A assistência que ele deu ontem? Nenhuma. Qual foi o jogo que o Santos ganhou de 6? Quem fez o Santos abrir o jogo foi o Gabigol, que ficou correndo, fazendo para-brisa, e o Gabriel Menino empurrando a zaga dos caras para dentro. Ele que é volante, ele empurrou a zaga. E o Neymar parado na sombra, do lado esquerdo do campo, lá que era 8h30 da noite o jogo. Isso é brincadeira, Júlio. Não adianta falar porque o Neymar é da direita. Eu também sou da direita, mas tenho da esquerda. Que direita, que esquerda. Que direita, esquerda. Bobagem. O que nós temos que falar é a verdade. O Santos ganhou de 6-0, merecidamente, mas o Neymar entrou em campo só. Ponto, foi isso. Ele entrou em campo, desfilou. É lógico que ele sabe jogar. Ele toca a bola para cá, toca para cá. Produtividade, bolinha. Segue o jogo, Laércio. Tá bom, vamos embora. Ô César, só para você fechar, quem é melhor para você, Neymar ou Paquetá? Aí é duro, os dois são ruins. Dois jogadores medíocres na atualidade. No tempo do Neymar, não tinha nem comparação. O Neymar superou. Acho que depois da era aí do Pelé, todo mundo acreditava que ele seria o nosso grande príncipe, né? Mas, infelizmente, quando ele teve a oportunidade de jogar num time bom, que ganhava tudo, com jogadores craques, ele quis virar o subalterno do outro. E aí, quando você faz a escolha de ser o segundo ou o terceiro naquele time, aí quando ele vai para a França, achando que ele ia ser o primeiro, ele encontrou o outro que também... eu sou o primeiro, você vai ser segundo. Aí começou a encrencar, então leva o Messi, aí você virou o terceiro de novo. Isso machucou a cuca do Neymar. Foi aí que o Neymar começou a se perder no futebol, que ele não conseguiu ser o primeiro no time que ele jogava. E ele queria ser o primeiro do mundo. Esse é o grande problema, Júlio Nascimento. A cabeça conspirou contra aquele grande jogador que ele tinha que ter sido. Infelizmente, essa é a realidade. O Neymar não pode mais jogar futebol na seleção do Brasil. Infelizmente, porque ele vai estragar o ambiente de lá. Escutem o que eu estou te falando. Eu acho que o Ancelotti é um cara mais inteligente que a gente aqui. Ô, César, e o Marildo 80 está concordando com você. Ó. Ele colocou 3-0. Obrigado, Marildo. Sem o Neymar. E o César Dai, o teu xará, falando, ó, César, tudo certo em relação ao Neymar. É isso mesmo, né? Então, aí a galera está do teu lado aí. Em relação Obrigado. Eu queria ver o Neymar no Palmeiras, viu, Júlio? Então, e o próprio Marildo fala que o Neymar foi um jogador espetacular. Eu concordo com o Marildo. Foi o melhor jogador do Brasil depois do Pelé. Eu não estou falando... Não, calma. Depois do Pelé foi ele, foi. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo Gaúcho, Rivaldo. O Neymar era muito mais veloz, muito mais produtivo, só que durou pouquinho. Não ganhou nada. Mas durou pouquinho. Lá no Real Madrid, ele fez 8 meses espetaculares. Só que aí alguém falou: vem cá, ó, o bom sou eu. Aí o outro segundo, eu sou o segundo. Você quer ser o terceiro? É que nem mais um. Lembra do Barrichello na Fórmula 1? Schumacher sou eu. Mesma coisa. Rui Silveira Bueno está concordando com o Júlio aí. Neymar vai ser o nome do departamento médico, hein, Júlio? Ô, Laércio, o Neymar é o cara pro Santos. Hoje é um cara para jogar no Santos, para ajudar o Santos.
Porque no Santos ele vai ser o craque lá, os caras vão caçar ele. Sabe por que os caras caçam ele? Porque ele é craque. Sabe por que os caras caçam ele? Porque aparece. Sabe? Pô, esse jogador aqui parou o Neymar, vou contratar ele no outro time. Aparece. Porque dá ibope o Neymar na seleção brasileira. O Antônio ele é o Memphis do Corinthians. Mas tem que dar a chave do Santos pro Neymar, porque ele não vai pagar a conta. Hã? O presidente do Santos vai ter que dar a chave Agora, do Santos para o Neymar, porque ele não consegue pagar. E o Corinthians a mesma coisa. Ele vai comprar o Santos. Ele vai comprar o Santos. Então, é só isso que dá no Santos. E o Wallace Miranda, você falou aí do... Falando aí, o Vinícius Júnior é melhor que Neymar. Vinícius Júnior é melhor que Neymar, na opinião Hoje do é, Wallace hoje Miranda. é, ué. Hoje é. Que Wallace, o Vinícius Júnior é um jogador de esquema tático, é um bom jogador velocista. Quando passar a idade, não vai jogar nem no Madureira. Então, mas se vocês fossem o Ancelotti, vocês estariam cogitando trazer o Neymar para a seleção? Qualquer um de vocês três? Não. Eu não levaria. Eu levaria. Eu levaria o Rafinha, o Antony, qualquer um, menos ele. Os outros todos, até o Rodrigo, mas o Neymar eu não levaria. Eu levaria. O Júlio? Eu levaria. Por que, Júlio? Eu levaria. Por quê? Quais são as opções? Quem é que ele está levando hoje? Quem ele está levando hoje na posição? Vamos falar na posição. Quem é que ele está? O Rafinha. Beleza, levaria. Rafinha eu levaria. Diga mais. Diga mais. Estevão. Levaria. Levaria o Hendrick. Eu levaria não é o a posição. Não, mas como atacante, ele cai para a esquerda. Não é a posição. Vocês levariam o Paquetá, por exemplo? Não. Eu não levo também. O Paquetá ou o Neymar? Nenhum dos dois para a seleção. Nenhum dos dois. Eu levaria o Rodrigo. Escolhe. É ex-jogador os dois. Os dois são esses. Não. Mentira sua, César. Um nunca foi. Quem? Mas você está falando para escolher um dos dois, para mim eu prefiro ficar com Não sou eu que estou falando. Quem está convocando não sou eu, César. Quem está convocando. Fez a pergunta para ele. O Ancelotti. Quem está convocando é o Ancelotti. E ele tem levado o Paquetá. Para levar o Paquetá, eu levo o Neymar com um joelho só. Não preciso mais do que isso. Ele está levando o Casimiro também, que para mim não dá mais. Mas o Casimiro é o que arrumou o meio de campo da seleção. O Casimiro voltou jogando. Inclusive, você vai ver quando começar a Copa do Mundo. Não. Os caras respeitam ele. Tá bom. Ô, César, os caras respeitam o Casimiro, cara. Os caras melhor o Danilo de volante do que o Casimiro com 38 anos. Não. Mas, pessoal, só para ilustrar o comentário de vocês, as declarações que eu vi do Ancelotti são as seguintes. Ele só leva jogador 100%. O Neymar não me parece que está 100%. Pode estar 80%, 90%. Acho difícil ele levar o Neymar. Uma coisa engraçada que aconteceu, vocês devem ter visto, o Ancelotti foi para o Carnaval de Salvador, do Rio de Janeiro, e o Neymar estava jogando bola. Parece que tem um paradoxo aí, né? Eles acabaram... Seria muito mais fácil o Neymar encontrar o Ancelotti no Carnaval, né? Mas o Neymar não foi. Mas ele foi ver o lateral do Bahia, você viu? O Juba. Vai convocar o Juba. Ele foi no Carnaval porque o patrocinador pagou muito para ele. Muito para ele. Ainda levou o Canarinho. De Salvador, de São Paulo e do Rio, porra. Mas aí tem o Canarinho junto. E renovou o contrato até 2030. É isso aí. Bom, a gente falou bastante em relação a Paquetá, em relação a Neymar, mas atendendo até o Wallace, né? Quer que fala do Flamengo, mas não é só ele, não. Tem mais gente querendo que fale a respeito do malvadão, né? Quando é que vocês vão falar da equipe do Flamengo? A gente vai começar a falar a respeito da equipe do Flamengo. Matheus Siqueira. Até porque o Flamengo acabou eliminando o Botafogo, 2-1, jogando no Maracanã. As duas equipes com time misto, né? Apenas 11 mil... Não foi no Maracanã, né? Foi no Newton Santos, o mando era do Botafogo, né? 11 mil torcedores, a terceira vitória seguida do Flamengo, que saiu quase da zona do rebaixamento para as semifinais. Paquetá fez o melhor jogo, bem avaliado pela imprensa, bem avaliado no time, ainda tentando achar seu lugar no time, né? Ou junto com
ao lado do Jorginho, ou no lugar do Jorginho, ou como um falso 9, como ele chegou a jogar ontem, ou como até um meia de criação no lugar do Arrascaeta. A verdade é que ontem, discussões à parte, foi a melhor partida do Paquetá, e eu queria te ouvir, César, a respeito da atuação do Flamengo. O Flamengo que, entre altos e baixos, está chegando, já chegou, vai enfrentar a equipe do Madureira nas semifinais do Campeonato Carioca. O Flamengo fez um jogo, assim, razoável. Esse gol do Paquetá foi um gol bonito, uma bela trama que o Flamengo fez, mas um buraco no início da área do Botafogo, né? O Botafogo deixou tudo aberto, ninguém marcando ninguém, né? Todo mundo correndo de costas, né? E deixaram o Flamengo tocando a bola muito fácil. Eu acho que o Botafogo foi prejudicado no gol do Flamengo, o segundo gol. Eu acho que o resultado mais justo seria o empate, né? E o Flamengo ainda não consegue mostrar para a sua torcida o que a sua torcida espera desse grande time que o Flamengo passa para toda a imprensa, né? Que é o melhor elenco, que é a melhor administração, melhor gestão de pessoas. E o Flamengo, para mim, ele não é um time competitivo. O Flamengo oscila muito a intensidade, cadencia jogo, que hoje não tem mais espaço no futebol cadenciar alguns jogos. Só quando você está ganhando de 2, 3-0, dá para dar uma cadenciada. Mas jogo 0-0, o Flamengo acha que vai fazer o gol a qualquer momento. Quando o Flamengo pega times mais competitivos, como o Corinthians foi contra ele, quando o Palmeiras sempre faz contra todos os seus adversários, ele vai ter muita dificuldade de fazer gols. E vai tomar gols, porque falha muito, principalmente o volante do Flamengo, que agora ele virou quase um atacante, né? Ele não fica mais no meio de campo, né? Ele vai para frente, não marca, ele está abrindo mão de ser o primeiro volante, o chileno. E ele fez um gol ontem de novo, né? Cabeceou, voltou na cabeça dele. Então é o Pulgar, né? Pulgar. Eu acho assim que o treinador do Flamengo, o Felipe, vai precisar repensar alguns conceitos deles com alguns jogadores que ele tem. Ele está acabando com a carreira do Pedro do jeito que ele está fazendo o time jogar. O Pedro não está conseguindo mostrar o seu futebol, e ele tem muito futebol, Pedro, pelo esquema que ele está adotando no seu time. E essa preocupação que ele tem que ter em respeitar, né, um pouco da individualidade de cada atleta, de como o atleta se participa do jogo em campo. Ele está fazendo alguns esquemas que ele está matando alguns jogadores. O Pedro é um, e os dois da zaga são outros, que eles dão cabeçada toda hora, o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Então essa é a preocupação que ele tem que ter. Os dois zagueiros, o seu volante e o centroavante. Ele tem que rever o conceito ou excluir esses jogadores do time, botar do jeito que ele quer. Ele deve estar pedindo alguma coisa que eles não estão fazendo. E quando começa a tentar fazer, está dando errado. Então, ontem o jogo não foi muito bom. Eu acho que o empate seria mais adequado, até em função que teve uma falta no início do gol do Flamengo, quando o Pulgar fez o segundo gol. Tá certo, Carraro. Ontem, para você, foi falta aquela jogada que originou? Eu quero a opinião de todos vocês, na verdade, tá? Aquela jogada em que originou o primeiro gol da equipe do Flamengo, o que você achou? É difícil, né? Mas a favor do Olha, Flamengo, a jogada para você avaliar tá aí, Carraro. Não. A favor do Flamengo, os caras não marcam, cara. Né? Se fosse ao contrário, talvez eles marcariam. É duro falar isso. Eu não Contra o Flamengo, os caras não marcam. Contra o Flamengo, os caras não marcam. Mas a favor do Flamengo, eu quero dizer o seguinte: quando é a favor do Flamengo, eles, né? É nossa, né? É nossa. Os caras sempre vão a favor do Flamengo. Eu não gosto de falar isso, mas é uma realidade. É uma realidade. Eu estava vendo aqui um dos nossos internautas que está aí, parece que o Wallace é flamenguista. Eu estou deduzindo. Ele é. Estou chegando à conclusão. Estou brincando, estou chegando à conclusão que ele é, pelos comentários dele aqui, parece que ele é. Né? Mas
Eu achei o jogo bem morno ontem, 11 mil pessoas só também. Os caras estavam todos no carnaval também, né? Carnaval no Rio. Carnaval no Rio de Janeiro, o jogo morno, o jogo fraco. Não achei que foi um golaço do Paquetá. O árbitro podia, né, nesse lance ali, foi falta, era para ter marcado, né? E eu achei que o Neto também, eu sei que quando é lance de goleiro aqui, quem fala é o César, mas eu achei o Neto não pode rebater aquela bola, né? O goleiro do Botafogo, no segundo gol do Flamengo, pô. O cara cabeceia 2 vezes, pô, sabe? Não pode. Ali, a bola é fácil, aquela bola era uma bola para ele segurar, sabe? Não era nem para ele rebater. Segura, uma bola fraca. Ele rebate, a bola volta no cara, e o cara cabeceia de novo, a bola entra. Então, achei uma falha enorme num goleiro de nível, que é o Neto, já foi até para a seleção brasileira e tudo, né? Jogou muito tempo na Europa, em time grande, Roma, titular muito tempo na Roma. Era um lance que não podia ter falhado, não. Ô, Júlio, para você, o que você achou desse lance aí? Foi falta? Foi um gol irregular, portanto, ou para você tudo normal? Laércio e amigos, o César falou que havia um buraco na zaga do Botafogo no primeiro gol, no gol do Paquetá, que é exatamente a origem é essa aqui. É essa aqui. O time do Botafogo ficou esperando a falta, porque foi falta. Foi falta. É o tipo da coisa que é inconcebível. Olha a posição do árbitro para não dar essa falta. Olha a posição que o árbitro está para não dar essa falta. E ainda no fundo ele deve ter levantado a mão e falou assim, é nossa, segue. Aí pega a zaga do jeito que estava. Pega a zaga do jeito que estava. Porque por mais profissional que você seja, você não consegue disputar uma bola dessa. Porque, foi falta, querido. Foi falta. Para o jogo. Olha, bota a mão, empurra o cara para baixo e o juiz não dá nada. Vai fazer 1-0, vai fazer 2. E se não é nesse lance, é num outro. Se não é no outro, é no outro. Se não é no outro, vai ser no outro. E assim coisa. Agora, o jogo ontem foi meio violento, né? O pau comeu forte, né? Essa é a minha visão. Agora, falar, o Paquetá fez um belo gol. Até para chutar uma bola xoxa daquela, ele cai no chão de bunda, pô. Aí, ó. Eu tenho a impressão que o Júlio não gosta do Paquetá, não, hein? Puta, não é de hoje, cara. Não é de hoje, cara. Onde é que esse cara jogou? Onde o Paquetá jogou? Conta pra mim. Conta pra mim. César, pra você jogou foi falta essa jogada? Jogou no Flamengo. Flamengo e no West Ham. Quem que é esse West Ham? O jogador do Flamengo me lembrou muito o Júnior Baiano, quando ele saía da zaga empurrando. Isso mesmo, César. Concordo com você. Foi falta. Exato. Assim. E o juiz muito próximo não deu porque não quis. Tá certo. Então, Júlio, quer complementar aí a respeito do Paquetá? Não. É que o Paquetá jogou aonde? Não. O Paquetá jogou aonde? Jogou no West Ham. Aqui, que time dele é campeão do que lá na Inglaterra, na Europa? Ele disputa o quê? Disputa o quê? Depois do West Ham ele foi... Não, me chamaram para ir para o Manchester, me chamaram para ir para não sei aonde, me chamaram... Cara, me chamaram... Então eu vou falar também para vocês, ó. Me chamaram para jogar no Barcelona, me chamaram para jogar no Real Madrid. Eu que não aceitei, porque eu tinha um contrato aqui. Vai lamber sabão, vai enganar, vai mentir para mentiroso, rapaz. Vai danar-se, vai danar-se. Olá, Carlos, pode falar, César. O Wallace está falando a verdade. No gol do Corinthians, fizeram falta no Valera, sim. Então, pois é. Por isso que eu coloquei aqui, porque tem muita polêmica, né, envolvendo a equipe do Flamengo. O futebol e sobre as últimas marcações, né? Como tem também em relação ao Flamengo, depois que foi... em relação ao Palmeiras, perdão. Depois que foi marcado aquele... não marcado, né? Aquele pênalti de São Paulo e tal. E o Palmeiras não teve mais nenhum pênalti anotado e a comissão técnica do Palmeiras está sempre citando isso. Então, assim, é de lado a lado, né, que entra essas questões todas aí. Tá aqui mais o Wallace Miranda, falando a respeito que o jogador do Botafogo não pediu falta, né, que ele ficou quieto no lance e tal. Wallace, você é um
pan de Wallace. Foi Agora só, tem que pedir a pauta. Por isso que eu estava achando que ele era Segundo ele. flamenguista. Eu acho que esse cara é flamenguista. Boa. Tá chegando aí com a gente a Cristina Marques, né? Arturo Mengão, é isso aí, o Malvadão, a Janaína falando com a gente, a Janaína Marques, é isso mesmo. O Carrara, agora o. A Cristina Redossi, que é parente de alguém aí, né? Desculpa. A Cristina Redossi, que é parente de alguém, ela está dando nota 10 para o nosso programa. Desculpa, Léo, foi só uma brincadeira. Não, vai lá. Mas eu quero te ouvir mesmo, Carrara. Pode ficar aí junto com a gente, porque o Flamengo agora vai ter o compromisso da quinta-feira contra o Lanús, né? Vai viajar até a Argentina. Mal ou bem, a gente fale que o time não está jogando e tal, já está nas semifinais. Deve passar, porque é uma Madureira, né? Serão 2 jogos, mas deve passar. E pode também já conseguir mais um título, né? Já que perdeu a Supercopa para o Corinthians, mas vai disputar a Recopa contra a equipe do Lanús. A agenda não está ruim, não, né, Carrara? Não. E outra, o time do Flamengo não tem um time ruim. Né, o que aconteceu foi esse retorno atrasado deles. A gente já falou bastante sobre isso aqui. Nesse ano atrasou o condicionamento físico, o esquema tático, chegando outros jogadores, né? Ou alguns machucados, que nem o Jorginho, que era uma peça importante, está machucado. Então, o Flamengo já está entrando no eixo de novo, né? O Flamengo não precisa da arbitragem, não precisa, certo? Ele é o melhor, o Palmeiras são os melhores elencos do futebol brasileiro. Vai ganhar do Lanús lá, tem time para, se vai ganhar, não sei, mas tem time para ganhar do Lanús, sabe? Então, tá com a agenda. Eu acho que essa agenda ela é complicada, porque é muito jogo, mas também faz o time jogar e ter condicionamento físico, esquema tático para poder voltar, né, com a performance que o Flamengo teve no ano passado. Contra o Madureira, vai botar o time B, o time C, vai ganhar do Madureira, então tem que ir com tudo contra o Lanús e botar o time reserva contra o Madureira, que vai passar. Olha, só para finalizar, acabou de sair o anúncio do Corinthians sobre o Yuri Alberto. Eu estou olhando aqui, é uma lesão muscular de grau 2, né, na coxa esquerda, de 4 a 6 semanas. Então, não deve demorar muito para o Yuri Alberto voltar. E o Yuri Alberto tem uma coisa... Está fora do Paulistão, né, cara? Tá fora do então, Paulistão. vai perder o Paulistão, mas... Ele é meio Highlander, esse cara, ele volta antes. Não sei se vocês lembram das contusões, 2 contusões que tinham uma previsão. Uma na coluna, né? E ele voltou antes, né, cara? Então. É a idade, né? Tem 20 e poucos anos, novinho, 24 anos ainda. Engraçado, esse cara já rodou tanto e ele tem só 24 anos. O departamento médico Corinthians comprou uma caixa de Band-Aid. Para isso tem dinheiro. Bom. Paquetá, se estivesse no Palmeiras, vocês estariam falando que... é verdade, isso é verdade. O Julião... Não, eu não. Laércio, eu peço a palavra para responder. Janaína, bela provocação, Janaína. Boa. Janaína. Ele é... Janaína, essa foi. Janaína. Na cabeça dele é Porcolândia 24 horas. Obrigado, Janaína. Janaína, tá aqui em cima tem um São Paulino, aqui no meio tem um corintiano e aqui tem um torcedor do Londrina. Né? Eu vou falar para você. Quando começou aquele boato lá atrás do Gabigol, o Gabi ex-gol, que ia para o Palmeiras, eu falei assim, pelo amor de Deus, onde é que estão com a cabeça? Onde é que estão com a cabeça de contratar uma tranqueira dessa? Uma tranqueira dessa. Deus o livre. É a mesma coisa. Ele ligou para mim, Carrara, ele ligou para mim e falou: o Gabigol é bom, né? Tá bom. A mesma coisa, Janaína, eu digo dessa tranqueira que é o Paquetá. Jogou aonde? Em lugar nenhum, Janaína. Desculpa, não jogou em lugar nenhum e você logo vai falar, fala assim, putz, grila, aquele cara da cabeça branca lá tinha razão. Esse Paquetá é uma maior mentira do futebol.
Lembrando que ele jogou, né, Júlio, pelo Flamengo. A primeira passagem deles foram 90 e poucos jogos, né? Teve uma história bem construída. Né, ele é um bom jogador, ponto. Também acho. Ele é bom jogador. Ele não vale tudo isso que o Flamengo pagou nele. Não. Não vale, mas é um bom queimou jogador. Dinheiro, Flamengo. Só. E não vai para a seleção. Não vai para a Copa do Mundo. Ele não vai. Eu acho que não. Vamos lá. Bom, vamos falar de outro carioca. O Vasco da Gama empatou com Volta Redonda a 1 gol. César, eu queria te ouvir, hein? O Vasco se classificou nos pênaltis, 5-3, e mesmo com vitória, Fernando Diniz foi vaiado. A situação do Vasco não é boa. Fizeram novas contratações. Eu acho que o Vasco fez boas contratações. A situação financeira e econômica do Vasco também não é das melhores, mas é um time que está tentando montar um elenco durante o ano, né? Quando a gente começa durante o ano, trazer 2 aqui, 2 aí, toda hora tem apresentação, é sinal que as coisas não vão dar certo. Infelizmente para o Vasco. Eu acho que o Fernando Diniz é um treinador que as pessoas apostam muito nele. O elenco aparentemente gosta dele, mas com o transcorrer dos dias vão passando, parece que a admiração e o amor vai diminuindo. Ele vai ficando muito nervoso, a sensibilidade dele é aguçada, a percepção que as pessoas têm que não vai dar certo o que ele está pedindo. Então, eu vejo alguns jogos do Vasco, eu falo, vai dar certo, está indo bem. Aí, de repente, toma o gol. Aí o Vasco empata, faz 2-1, fim do jogo os caras empatam. Dá tudo errado para o Vasco. Né? E o jogo desse final de semana foi a mesma coisa. Ganhou na Bacia das Almas nos pênaltis, né? Passou de fase, mas tá difícil, viu? Tá difícil torcer para o Vasco. Eu acho que o Vasco, a gente tem alguns amigos aí no Rio, o Samico, o Grande Curti, né? O Alfredão, o Grande Alfredo, mas tá difícil, viu? O João Paulo, a gente torce... Ney Alvarenga. Isso, a gente torce para dias melhores para os nossos vascaínos da Cruz de Malta. Mas tá difícil, hein? Com o Fernando Diniz tá difícil. Me lembra muito o Galo, que tá pensando no Cuca. Marcão, Cícero, Terenzi, assumam o Atlético Mineiro. Tá difícil lá. Ô, Carraro, com a classificação para a semifinal, o Vasco vai esperar o vencedor do confronto entre Fluminense e Bangu, que vão jogar hoje no Maracanã, no jogo das 6 da tarde. Mas o Fluminense é favorito para passar para essa fase e ser adversário do Vasco, né? Sim, não tem como, não tem como. Agora, desses times menores do Rio de Janeiro, vamos dizer, considerados menores, o Volta Redonda, não desmerecendo os outros times e falando da dificuldade que o Vasco teve, porque o Volta Redonda é o melhor deles, viu? E o Wallace é torcedor do Volta Redonda, viu, Carraro? Então, olha, isso aí, agora sim. O meu Volta Redonda. Teve um lance complicado. O cara dura, esse Wallace. Que vida dura que tem o Wallace, hein? Tá louco. Eu fico imaginando quando o Flamengo roubou o Volta Redonda, como é que ele não ficou? Exato. Mas assim, o Vasco passou sufoco, ganhou nos pênaltis, mas o Volta Redonda tem um time... os melhores dos menores lá, é o time mais bem entrosado, com jogadores melhores. Vai passar pelo Fluminense, vai passar pelo Bangu hoje, vai dar né, Flamengo, e aí precisa ver quem Vasco ou Fluminense, para ver quem passa. Eu acho que o Fluminense passa tranquilo hoje e passa tranquilo também depois para ir disputar com o Flamengo, porque o time do Fluminense está bem mais equilibrado, o técnico achou o ponto certinho lá do time do Fluminense. Legal demais, gente. Vamos encerrando então essa edição. A gente falou a respeito dos principais clubes da Série A que estão se movimentando nos campeonatos regionais. A gente vai voltar na quinta-feira e a gente vai falar a respeito da próxima rodada do final de semana. E eu sempre falo para você, hein? Siga-nos pelas redes sociais. No YouTube, você vai lá, Amigos da Bola e Futebol, você clica no banner, seleciona também o sininho para você receber todas as notificações e nos seguir pelas redes sociais. Ajude-nos a crescer, se inscreva e divulgue também nas suas redes sociais. E a gente está também no Instagram, no Facebook e no TikTok,
São 2 lives semanais. Eu repito, a próxima será na quinta-feira, às 14 horas também ao vivo aqui. E voltaremos na próxima segunda-feira com uma Esportes à Face em mais uma live extremamente importante, falando a respeito do futebol, a paixão nacional. Vamos embora, meus amigos? Vamos curtir o carnaval? Vamos lá? Opa! Show, César! Um abraço. Bom término de feriado. Só para deixar um abraço e lembrar vocês, como o Júlio comentou, o Carraro, o próprio Laércio, nossos ouvintes, nossos internautas. Este ano vai fazer 24 anos que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo. Por que será? Todo mundo é craque, todo mundo é isso e o Brasil não ganha nada. Ou nós estamos escolhendo os craques errados. É só essa dica que eu dou para todo mundo. Abraço e até quinta. Bom carnaval. Valeu, Carraro. Um abraço para você, Carraro. Valeu, amigo. Obrigado. Até quinta-feira, o nosso programa às 14 horas. Muito legal estar aqui com vocês, falando daquilo que a gente gosta pra caramba, que é o futebol. Valeu, Julião. Um abraço para você. Bom término de feriado, Júlio. Obrigado, pessoal. Obrigado à nossa audiência. O lance é o seguinte: nós 4 aqui não entendemos nada de futebol, pessoal, porque a gente fez uma resenha na semana passada e tinha uma questão que era assim: quem cai primeiro? O Tite ou o Sampaoli? Todo mundo cravou que caiu no Tite. Quem caiu logo que acabou a live foi o Sampaoli. Sabe por quê? Porque caiu. O Atlético vai renegociar a dívida, por isso. E a outra é o seguinte, pessoal. Aí, Minas Gerais, abre o olho que o Flamengo de Minas está vestindo azul. Onde o que fizeram para botar ele em primeiro, o Cruzeiro em primeiro, foi uma coisa de louco. Coitado do Coelho. Cuida. Coitado do Coelho e do Pouso Alegre, que está lá, né? O Pouso Alegre que pagou, né? O Pouso Alegre do Danilo. Falaram mal do Danilo aqui também a semana passada. Foi eu. Enquanto ele estava no São Paulo, ele era um lorde. Quando foi pro Corinthians, ficou esquisito. O cara ficou esquisito. Porque ele andou fazendo uns golzinhos no São Paulo aí que vocês não gostaram muito. Agora ele quer ser São Paulino de novo. Não, quer nada. O que um carnaval não faz, hein? Exato. E para responder o César, quantos anos? Com sede? Água mineral. César, só para te responder, você falou quantos anos? 24 anos sem um título o Brasil tá? Dos 8, você falou assim, de escolher, né? De escolher os craques. Dos 8, desses 24, 8 anos a gente passou com essa tranqueira que tá no Cruzeiro aí, ó, de técnico. Você quer ir aonde? Você quer ir aonde, meu amigo? Mas você sabe, mas eu concordo plenamente com vocês. Por isso eu estou mais otimista esse ano, porque nós temos técnico esse ano. É um técnico que, inclusive, é maior do que o Neymar. Se ele não quiser levar o Neymar, ele não vai. Se o Neymar não estiver bem, ele vai bater no peito e falar, não tá bom, não tá 100%. Então, eu estou mais otimista esse ano do que os outros anos. Boa, vamos guardar esses assuntos aí para as próximas lives, gente. Vamos embora, obrigado. Bom término de semana, curta ainda, tem ainda um pedaço bom do carnaval para você curtir com a sua família. Enfim, dance bastante, curte bastante, ou fique na paz, fique no sossego. Escolha a forma como você quer passar este final de carnaval aí, tá certo, gente? Um abraço, quinta-feira a gente está aqui, hein? Vem com a gente. Um abraço, até quinta-feira às 14 horas. Valeu, obrigado. Beijo, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei e compartilhe o vídeo.